Irmãos, eu cumprimento aos irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos estar então dando continuidade aos estudos panorâmicos dos livros da Bíblia. E então hoje nós estaremos estudando a terceira epístola de João, terceira carta de João. Nós estaremos então vendo tudo a respeito, da carta, aprendendo um pouco mais sobre a carta e sobre os ensinamentos que podemos tirar deste livro para a prática das nossas vidas. Vamos ler então, são apenas 15 versículos. Eu estarei fazendo a leitura dos versículos, irmãos, acompanhem em suas Bíblias a leitura de toda essa carta. Diz assim então a palavra de nosso Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, aqui é do nome de Cristo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúdam os amigos nome por nome. Oremos mais uma vez. Ó Pai amado, a tua palavra foi lida agora, neste instante. Suplicamos a Deus agora que o Espírito Santo, Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Tem misericórdia aqui agora do teu servo. Pai, que eu seja somente um canal aqui nessa noite. Que, ó Pai, a tua palavra venha a ser exposta aqui de forma fiel. Pai, que nós possamos realmente só falar aquilo que o Senhor quer que a tua igreja venha ouvir. Tem misericórdia de mim com toda a minha imperfeição, ó Deus. E usa-me, ó Deus, para estarmos, ó Deus, falando acerca da tua palavra nessa noite. Tem misericórdia de cada um de nós, e é no nome, ó Deus, e para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Então, já de início, essa carta de João, ela foi endereçada a Gaio. Então, ela tem como o principal receptor a Gaio. Qual foi o local onde que ela foi escrita? Possivelmente, como nós estamos vindo dizendo a respeito de todas as epístolas de João, que possivelmente foi na cidade de Éfeso. Então, assim, possivelmente porque os estudos levam a pensar que seja em Éfeso. E também a data.
provavelmente no final do primeiro século, ali por volta do ano de 94. Nós temos aqui duas palavras-chave neste livro: acolher e comunhão. E eu vou aumentar uma outra palavra aqui, que não está na nossa apostila de estudo: amor. Expressão-chave: cooperador da verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. Tema: praticar a hospitalidade para com os servos de Deus. E o versículo que nós podemos tirar de base para todo o capítulo, todo o livro, é o versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Como explicado na segunda epístola lá de João, vários cristãos nos primeiros séculos do cristianismo foram chamados para um ministério itinerante. Então, irmãos, no início do século, logo depois ali que Cristo subiu aos céus, começou então a proclamação da palavra de Deus, e essa proclamação precisava então das pessoas se disporem a ir. Precisava que houvessem, então, várias pessoas que tivessem essa iniciativa de verdadeiros missionários. Então, essa prática estava comum naquela época, porque era necessário que isso houvesse. Era necessário que, então, a palavra de Deus fosse divulgada, que houvesse, então, essa disponibilidade das pessoas de saírem do conforto do seu lar, saírem do aconchego da sua casa e fazer a obra do Senhor. Então, isso era comum. Pessoas assim o fazerem, né, pegarem ali a obra ali do Senhor mesmo e fazê-la mesmo assim, na prática mesmo, assim, que muitas das vezes hoje nós vemos isso muito empecilho, né? Às vezes, eu tenho um chamado para ser um missionário. Mas será? Mas o meu trabalho? Como? Então, acredito que hoje, nos dias de hoje, isso não é tão fácil de dizermos, apesar de que talvez nessa época também não era tão fácil assim, né? Não era assim, vamos dizer assim, um mar de rosas para quem se propunha a fazer esse trabalho de evangelismo e proclamar a palavra de Deus, né? Então, assim, e com isso, essa atitude desses irmãos de saírem a proclamar a palavra de Deus, havia-se então a necessidade de um suporte para essas pessoas. E essa carta, então, a base dela, exatamente João dando esse elogio a Gaio, que Gaio era uma pessoa que se preocupava com isso. Então, assim, essas pessoas não tinham sustento e não podiam depender dos incrédulos, como aqui está no versículo 7, que quando João está falando com ele, né, com Gaio, fala assim: olha, é por causa do nome de Jesus, foi que essas pessoas saem a proclamar, nada recebendo dos gentios. Imagine você sair para fazer a obra do Senhor e ir para uma terra, uma cidade distante, um país distante, chegando lá, não tendo um suporte, não tendo o apoio dos irmãos, dos cristãos daquele lugar, e você tem que bater na porta de um ímpio, de uma pessoa não convertida, uma pessoa que não faz parte da comunidade, e pedir acolhida. Muitas das vezes eles chegavam lá nas cidades e nem eram bem acolhidos. Às vezes eles começavam a pregar a palavra, onde que às vezes eles iam e chegavam como se diz, colocavam o dedo na ferida, no pecado daquele lugar, daquelas pessoas. As pessoas às vezes não queriam nem ouvir aqueles missionários, quanto mais então dar acolhida a eles, né? E então é isso que João está dizendo aqui. Ele falou assim: olha, é como que se eles não puderem contar com a igreja daquela localidade, como eles vão poder então contar com os ímpios e com aquelas pessoas que muitas das vezes nem fazem questão, e muito pelo contrário, rejeitam eles. E então, assim, como eles poderiam contar com essas pessoas? De forma nenhuma. Por isso que, então,
João está falando isso e enfatizando isso. Por isso, então, eles dependiam inteiramente dos irmãos e das irmãs em Cristo, tanto para serem acolhidos, quanto para posteriormente serem encaminhados e supridos em sua jornada. Então, mais do que uma acolhida, um teto, uma alimentação ali, eles precisavam, às vezes, também de um recurso financeiro para dali irem para outras cidades. Então, aí que entra a questão assim, que às vezes não era somente você abrir as suas portas da sua casa, preparar uma caminha confortável para aquele missionário, falar, olha, eu vou pôr mais água no feijão aqui. Não, às vezes precisava de um algo a mais. E essa epístola, então, é muito... Nós vamos ver que é interessante, um paralelo entre essa terceira epístola com a segunda epístola, onde que há alguns contrastes e até mesmo um complemento de algumas situações que João, então, aborda na segunda carta e que está abordando nessa terceira carta aqui, que é algo interessante de nós destacarmos. Lá na segunda carta, João exorta a respeito de não receber pessoas que propagam heresias. Então, na segunda carta, nós vimos que João, então, estava salientando que havia problemas no meio da igreja de heresias, falsos ensinamentos, onde que ele fala, olha, toma cuidado com os falsos ensinamentos que estão sendo disseminados no meio da igreja, as heresias, tomem cuidado com esses ensinamentos. E agora, na terceira carta, ele incentiva a hospitalidade para aqueles que pregam a palavra verdadeira, genuína. Então, quando numa carta ele adverte aos falsos ensinos, olha, tome cuidado com esses hereges, com essas pessoas que estão trazendo falsos ensinamentos da igreja. Já na terceira carta ele já fala assim, olha, então agora nós vamos apoiar quem fala a verdade. Quem realmente está com a palavra de Deus correta, vamos incentivar e vamos dar apoio a essas pessoas. Na segunda carta de João, João diz que não devemos nos tornar cúmplices da mentira. Irmãos, cúmplices da mentira. Às vezes, você está envolvido em uma situação, envolvido com alguém, que às vezes está falando ou falou algo que não é verdade, e você, em vez de advertir, não, ô irmão, você está falando uma inverdade. Para não falar a palavra pesada, né? Seu mentiroso, você está falando uma inverdade, irmão. Né? E espera aqui, vamos conversar aqui. Não é bem assim isso que você está falando. Né? Vamos aqui. Vamos cá. O fato mesmo é assim, assim, assim. Então, assim, se você ouve e não toma partido e não adverte aquele mentiroso, você é cúmplice, você faz parte disso. Então, dentro da igreja lá, estava acontecendo isso. Disseminações de mentiras e tal, e que ninguém se levantava contra aquilo. Ninguém se opunha àquelas mentiras que estavam sendo disseminadas no meio da igreja. Agora, em 3 João, ele declara que precisamos nos tornar, então, cooperadores da verdade. Enquanto lá ele falava assim, toma cuidado com esses mentirosos. Aqui fala assim, olha, vamos apoiar, então, quem realmente é aqueles que impunham a palavra da verdade. 2 João, tudo indica que foi escrito por uma mulher, né, Walter? Foi você que deu mesmo, foi? 2 João? Hã? Foi Walter, foi Walter. Foi então, não é assim, a linha de pensamento mais provável é que, quando ele fala que na segunda carta direciona a senhora eleita, algumas linhas de pensamentos, né, que entendem que era a igreja, mas a mais forte que realmente era uma mulher, né? Era uma mulher que estaria recebendo essa terceira carta de João, segunda carta, que poderia então ser, aí nesse caso, nesse contexto ali da segunda carta, que foi direcionada a uma mulher generosa, né, uma mulher trabalhadora da obra do Senhor, que se esmerava ali, ela poderia ser até explorada por ser tão generosa e tão dedicada na obra do Senhor. Hospitaleira,
Então, assim, olha, e agora, na terceira carta, que foi escrita a um homem, no caso o Gaio, que deveria então se posicionar a favor da verdade e contra aqueles que se recusavam a receber os servos de Deus, que estavam sendo oposições para que houvesse hospitalidade, enquanto em uma carta ele exorta a questão de uma pessoa que era muito hospitaleira, trabalhadora na obra do Senhor. Aqui agora ele está advertindo que exatamente tinha uma pessoa que estava ali sendo um empecilho para principalmente essa questão da hospitalidade aqui, dos missionários, daqueles que precisavam desse apoio por estarem ali fazendo a obra do Senhor. E então, assim, então isso aí. Então, que deveria então se posicionar então em apoio a essas pessoas que realmente estão fazendo a obra de Deus, estão dando apoio aos missionários. Na segunda carta de João, ele adverte sobre problemas com os que vêm de fora, com os que estavam vindo e trazendo os falsos ensinos, as heresias. E aqui agora, como o Walter começou já a falar, ele já está advertindo de um problema interno, de um abençoado que estava lá, que era para ser o líder responsável, fazendo um bom governo ali, estava causando uma discórdia tremenda, uma confusão tremenda dentro da igreja. A gente fala abençoado, né? Então, vemos mais um ponto interessante entre as duas cartas. João censura uma igreja lá em João 2, que se abria às vezes excessivamente, e por ser tão hospitaleira e com as portas tão abertas, ela corria esse risco de às vezes dar oportunidade, às vezes alguém a vir aqui. Uma vez eu estava pregando e falei, gente, o púlpito é algo muito sério na igreja. Um pastor que às vezes é muito liberal quanto a isso aqui, ele pode haver problemas, porque isso aqui é uma responsabilidade do pastor da igreja. Essa responsabilidade que eu estou tendo aqui agora, que o Paulo tem, que o Walter tem, viu, os irmãos que estão nos visitando, muito obrigado pela presença, é algo muito importante. A gente tem que estar muito em oração, porque quando a gente está com essa responsabilidade aqui de trazer o que a palavra de Deus, eu não vou nem colocar a palavra ensino, não, né? Porque às vezes nós não somos, eu não vejo como tanto que eu estou ensinando, nós estamos discorrendo a respeito da palavra. É muito sério. Então, e aquela igreja então estava correndo um risco muito grande, por causa disso, por ser tão dada, tão facilmente, qualquer pessoa que chegava, olha, vamos abraçar, vamos apoiar, corria esse risco de chegar gente muito boa, mas também de chegar. Pois é, e aí é onde que acabou precisando escrever a carta para alertar a igreja com relação ao camarada, né? E na segunda carta, João deseja restringir a proliferação dos erros doutrinários. E na terceira agora, ele procura disseminar a proclamação da verdade. Então, quanto lá ele precisava ter esse punho forte ali, para impedir que houvesse, né, todo aquele erro doutrinário disseminado dentro da igreja, agora ele então se empenha a proclamar então a verdade. Então, portanto, agora nós vamos dar uma ênfase agora dos três personagens. Nós temos então os três personagens que esse texto nos fala, e vamos dar uma pinceladinha em cada um deles, que é o Gaio, a pessoa que foi direcionada à carta, né, que João escreveu a ele. Temos o abençoado, o Diótrefes, e temos um outro também, que é o Demétrio. O Demétrio também é um outro personagem que é citado aqui na carta. Gente boa. Então, essa carta então, é endereçada a Gaio,
que provavelmente era fruto, como o Walter também disse ali, provavelmente era um fruto do ministério de João, um discípulo de João, que estava ali com a responsabilidade, né, um dos líderes na igreja, batendo de frente com o Diótrefes, e então esse era a pessoa a qual João então direciona a carta e escreve para ele e fala das questões que ele precisava de salientar, né? Este irmão parecia não ter nenhum dom especial, assim, de pregador, de ministro, mas ele tinha algo muito interessante. Ele era uma pessoa que se preocupava com a obra, de sustentar a obra do Senhor. Quando a gente olha aqui, ele era uma pessoa que tinha um recurso financeiro bom. Quando ele fala aqui no versículo 2, olha, faça os votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, assim, essa era uma pessoa que tinha recursos financeiros e que os seus recursos financeiros eram usados na obra do Senhor. É uma pessoa, como se diz, mão aberta, generosa, financeiramente falando. Nós estamos falando aqui financeiramente falando. E servia então a igreja com os seus bens, que recebia vários irmãos em sua casa, que como no versículo 5, procedes fielmente naquilo que pratica, para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Então ele salientando, falou, olha, você faz isso até mesmo com as pessoas que não são da congregação, que chegam aí, você está com as suas portas abertas para receber essas pessoas. Então, ele se tornava cooperador com a verdade, exercendo a hospitalidade, suprindo as necessidades dos mensageiros do Evangelho. Tal prática é muito apreciada e recompensada por Deus, pois o próprio Jesus ensinou que quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, como está lá em Mateus 10. Então, devido a essa atitude de generosidade, o apóstolo João, ora a Deus para que Gaio, então, prospere em suas finanças. Então, ele ainda ora e fala assim, olha, eu tenho orado por você, para que você continue próspero e continue a fazer a sua obra, essa obra que você tanto faz, aí com galhardia e perfeição. E a questão interessante de Gaio aparece esse nome Gaio aparece outras vezes na Escritura, lá em Atos 19, 29, Atos 24, Romanos 16, 23, 1 Coríntios 1, 14, mas não dá-se para se fazer nenhuma ligação com este Gaio aqui a esses outros Gaios que são referidos na Bíblia. Não há como dizer que são a mesma pessoa, né? Porque esse era um nome muito comum na época, então possivelmente seriam outros Gaios, mas esse nome já foi referido outras vezes aqui na Bíblia. E algo interessante, irmãos, que nós devemos também enfatizar aqui, o carinho de João com essa pessoa, com Gaio. Nessa carta aqui, ele fala 4 vezes, se dirige a ele com amado. Versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Versículo 2, se direciona a ele e fala assim, amado, acima de tudo. Lá no versículo 5, de novo, quando ele vai se dirigir a ele, antes de dizer, ou em vez de trocar, ele troca o nome dele por esse adjetivo, por essa qualidade. Amado, procedes fielmente. E lá no versículo 11, de novo, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Irmãos, quando a gente vê assim, essa carta dessa forma como ela foi escrita, dá para a gente imaginar a personalidade de João. João, ele foi designado, recebeu o título de o discípulo amado. Muito mais pela intimidade que ele tinha
com Jesus, né, que o amado por Jesus, aquela intimidade, aquele relacionamento bom que João tinha com Jesus, mas a gente consegue ver nessa carta aqui, que parece que aquela pessoa de palavreado doce, gostoso, e que considera aquelas pessoas que estão ali com ele, fala assim, olha, você é meu amado, olha, você é meu amado. Eu acho que a Roseli que tem costume, né? Ô amada. Pensa um pouquinho, Paulo. Não, a Roseli, eu acho que tem, quando dirige, pelo menos, com a Ana Paula eu já vi. Ô amada. É gostoso essa forma de trato com as pessoas, demonstra carinho, não é? Até para exortar, é uma pessoa que usa das palavras mais brandas. Então, assim, a gente consegue olhar para essa carta e ver assim. Eu ouvi um pastor falando uma vez que João, no final de sua vida, já velhinho, eles iam andando com ele no meio da igreja e ele só ficava assim, irmãos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, assim, era a expressão que ele queria assim, chamar a igreja. Falei, gente, um sentimento maior é o amor. Nós precisamos cultivar é o amor. Por isso que eu coloquei como palavra-chave aqui também, que eu gostaria de enfatizar, essa característica, essa qualidade de João, de ter assim, essa forma de se comunicar com as pessoas, tão gostosa e tão fácil, você é capaz que aquela conversa fácil, aquela pessoa assim que você vai indo, conversa muito tempo. Eu gostaria que a gente tivesse enfatizado isso agora, não dos outros personagens, mas do próprio João, dessa questão do amado. Nossa, quando eu vi isso aqui, comecei a estudar e vendo essa questão, que eu falei, gente, é homem de Deus mesmo, só coisa maravilhosa, né? Agora, então, nós vamos ver o outro personagem. Como é que é, Walter? Tranqueira. O tranqueira é o Diótrefes. É mencionado como um mau exemplo a não ser seguido. No caso dele, o problema não era heresia, falsa doutrina, mas vaidade, egoísmo e um governo ditatorial com uma liderança centralizadora. E eu chego a dizer que ele achava que poderia passar na cabeça dele que a igreja é minha. Parecia que ele estava com esse comportamento, falando assim, ó, se vocês não fizerem o que eu faço, eu estou expulsando ele da igreja. As pessoas que iam de contra aquilo que ele pregava, que ele achava que era correto, e alguém, não quero que ninguém receba ninguém aqui, não tem que ficar dando hospedagem a essas pessoas que vêm de fora, não, e se alguém der hospedagem aí, eu vou expulsar da igreja. Olha o comportamento do camarada. Sim, ela foi implantada por João. Pois é. E estava indo tudo de contra aquilo que é o ensinamento que Paulo tinha deixado. Que João tinha deixado, né, quando ele plantou a igreja. E ele então estava com essa questão aí que era muito problemática por causa disso, assim, não era problemas como havia na outra carta, tão sérios, claro, com ensinamentos falsos, mas aqui, com esse governo autoritário aqui, trazia realmente um mau tratamento dentro da igreja. Imagine ali você não poder conversar com o seu líder, o seu pastor, não poder ter um diálogo com ele, né? Não, peraí, não tem conversa não, rapaz. Eu imagino que deveria ser nesse nível, né? Não, peraí, mas não, é assim e pronto.
sem forma sem ter nenhum diálogo, não termos como colocarmos as nossas ideias. Espera aí, mas João não tinha falado? Tá? Não tem nada disso não. Aqui agora é assim que vai acontecer, é assim que nós vamos trabalhar e ponto final. Então, nós temos essa pessoa que estava com esse comportamento dentro da igreja e que preocupava muito João. João, então, escreve a Gaio nesse sentido, fala assim, olha, você é uma bênção, meu irmão, você é uma bênção. Mas nós temos aí o nosso colega que está trazendo muitos malefícios para o seio da igreja com este comportamento. Então, esse é o nosso segundo personagem que a carta relata. Mas nós temos também o Demétrio. O Demétrio pode ter sido também um dos discípulos de João, mestre, um dos missionários, viajantes, né, que estava ali a serviço da obra do Senhor, e tudo indica também que ele foi o portador da carta. O Demétrio foi quem pegou a carta e chegou lá e entregou a Gaio, por ser uma pessoa que estava que tinha essa forma de trabalhar na obra do Senhor, como nós falamos, como um missionário. Então, provavelmente, ele era um desses ministros itinerantes que fora rejeitado por Diótrefes. A respeito dele, há muitos testemunhos favoráveis, inclusive do próprio João, como ele fala aqui no versículo 12, olha, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, ou seja, esse aí é gente boa, esse aí faz a obra do Senhor. Viu, Gaio? Esse aí você dá guarida, ajuda, porque esse aí é um servo fiel, e não só eu estou falando bem dele. Muitas pessoas dão bom testemunho de Demétrio. Então, esse aí, você me ajuda aí, dá uma força para o Demétrio aí. Isso nos mostra, então, que ao exercitarmos a hospitalidade, devemos nos certificar do caráter da pessoa que iremos receber. Ou seja, somente devemos ser hospitaleiros para com aqueles que têm um bom testemunho confirmado por outros. É a questão, irmãos, que nós devemos salientar e ficar com alertas quanto a pessoas, às vezes, aproveitadoras, né? Não é muito difícil acontecer de bater na porta da igreja, bater na porta do pastor, do líder. Olha, eu sou fulano de tal. E ser uma pessoa mal intencionada. E aí, você abre a porta da sua igreja, da sua casa, dá guarida, dá hospitalidade a uma pessoa que não está bem intencionada, não é uma pessoa que faz a obra do Senhor, mas que tem interesses contrários ao que deveria ser para um missionário que faz a obra do Senhor. Portanto, quando juntamos as mensagens da segunda e da terceira epístola de João, podemos então concluir no que diz respeito ao exercício da hospitalidade. Precisamos então discernir não somente a doutrina que é ministrada, mas também o caráter de quem ministra. E, finalmente, é importante ressaltar que todos nós devemos e podemos praticar a hospitalidade, independente de nossas posses. Aí você pode pensar, assim, como eu vou poder ajudar? Eu tenho um salário tão pequeno, a minha casa é tão simplesinha, e às vezes você se omite de fazer aquilo que Deus quer que você faça, até mesmo, né, dar guarida para um missionário, por achar que você talvez não tenha uma dignidade, uma casa digna para oferecer, né, a essa pessoa. Então, esse fator financeiro não deveria ser empecilho para que
esse ministério aí seja exercido, que é da hospitalidade. Eu lembro muito da minha mãe era muito hospitaleira, graças a Deus. Eu gostava de ver quando ia pastores de fora, ela gostava de levar para a casa dela, lá para casa, para nossa casa, para almoçar, seminarista. Então, assim, isso eu via na minha mãe, ela tinha o prazer da hospitalidade. As duas mensagens principais da epístola são, então, a importância da hospitalidade na vida da igreja e o dano causado por um líder autoritário e controlador. Então, essa carta, então, foi escrita, como nós dissemos, pelo mesmo autor lá da segunda epístola de João. Temos, então, muitas expressões e palavras em comum, no mesmo local e aproximadamente na mesma época. Então, irmãos, já partindo para o final, como a gente sempre faz, uma divisão do livro. A primeira parte que nós vemos deste livro, que está no verso 1, saudação. A segunda parte vai do verso 2 ao 8, onde está sendo exposto o bom exemplo de Gaio. A terceira parte está no versículo 9 ao 10, já o mau exemplo de Diótrefes. A quarta parte nós vemos do versículo 11 e 12, o bom testemunho de Demétrio. E a quinta parte, a despedida. Irmãos, eu gostaria de encerrar o nosso estudo dessa noite com um comentário aqui da Bíblia de Estudo da Herança Reformada, que traz um exemplo de um missionário, de uma fala que ele disse a respeito dessa questão de missões. É William Carey. Lá vai eu com o meu inglês de novo. Deve ser mais ou menos isso, não foi ser próximo disso. Ele era missionário pioneiro lá na Índia. Ele comparou as missões a uma descida a uma mina profunda para recuperar tesouros, ouros, diamantes, e disse: eu descerei lá dentro da mina, mas vocês precisam segurar a corda. Os missionários, então, precisam do apoio de outros cristãos. E essa carta, então, de João, nos declara que eles não precisam apenas do apoio financeiro, mas também de amor, hospitalidade. Então, irmãos, que esse seja o nosso desejo, o nosso pensamento, que nós realmente sejamos uma igreja hospitaleira e que realmente apoiemos essa área tão importante da igreja que nós temos. Nossa igreja, eu vejo que é uma igreja missionária, temos várias pessoas como Mara e Jossane, que trabalham nessa área de missões e que estão aí empenhados em apoiar esses que se dedicam a estar no campo, fazer a obra do Senhor, e que o nosso coração realmente esteja voltado para isso, para estarmos realmente preocupados em sairmos das quatro paredes também. Estarmos aqui é bom, é necessário, é preciso, mas o mundo também tem muitas pessoas que estão clamando e que a palavra de Deus precisa ser exposta para que Cristo volte, né? Então, nós temos que apressar a vinda de Cristo dessa forma, pregando a palavra de Deus, levando a todos, a toda a humanidade. E que esse seja realmente um desejo dos nossos corações. Amém? Vamos estar orando, encerrando o nosso estudo dessa noite. Querido Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor, ao Pai Celestial, por mais essa noite que nós podemos estar na casa do Senhor, para louvarmos o Teu nome, para podermos discorrer acerca da Tua palavra, para sermos despertados, ó Deus, para um assunto tão importante na vida da Tua igreja, ó Deus, que é esse assunto sobre missões. Abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa igreja, para que realmente possamos sempre estar com os nossos corações direcionados para fazer a obra do Senhor. Possamos estar com os nossos, não só com os nossos corações abertos, mas as portas dos nossos lares, os nossos bolsos
para estarmos dispostos a fazer a obra do Senhor. Ajuda-nos a cada dia mais, para sempre, ó Deus querido, estar fazendo a vontade santa do Senhor em nossas vidas. Dê-nos a tua bênção, uma noite de paz, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados, amparados e protegidos pelo Senhor. É no nome e para a glória do Senhor que oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos, cada um de nós.